Olá pessoal, mais um vídeo, mais um livrinho comentado. Vou falar hoje da Raquel de Queiroz, o 15, né? Um livro muito famoso aí entre os estudantes aí de ensino médio. Na minha época era segundo grau, hoje é ensino médio. Não sei se atualmente é livro de vestibular, mas normalmente é, né? Normalmente está na lista dos livros de vestibular, é que eles mudam ano a ano, né? Pelo menos mudavam antigamente, não sei se ainda muda. Falar aqui um pouquinho sobre o que eu acho disso aí. Muitos livros dados para a molecada, que esses livros da literatura brasileira mais pesada, mais densa, começa a ser dado já no ensino fundamental, né? Não apenas no ensino médio. Então, a partir da quinta série já começam a dar esses livros para a molecada. E a molecada mesmo, 13, 14 anos, né? 11, 12 anos. E muitos desses autores são autores que você não consegue compreender com essa idade, ou pelo menos não te interessa muito. Eu acho que isso faz com que muita gente se afaste dessa literatura brasileira, pelo trauma mesmo que tem durante o colégio. Alguns livros de José de Alencar, Machado de Assis, essa nem tanto, essa é até que mais tranquila, mas tem alguns livros de Machado de Assis que tem umas sutilezas psicológicas que um moleque de 12, 13 anos não tem ainda. Pelo menos a maioria não tem. Então, às vezes, acaba gerando um trauma. Então, aí a pessoa se forma, termina o ensino médio, faz a sua faculdade e depois nunca mais quer saber de literatura brasileira. Porque teve tanto trauma nessa época, que leu tanta coisa que não gostou na época, que nem vai voltar a buscar esse tipo de literatura para redescobrir, para ler com 20 anos, com 30 anos, para dar ter uma outra visão daquele autor. A maioria não faz isso porque ficou meio traumatizada com esses livros na época de colégio, infelizmente, né? Mas não sou eu que vou mudar o ensino brasileiro, então tudo bem. O 15 é um livro que eu li nessa época de colégio, não lembro se foi no ensino médio ou no ensino fundamental, mas foi naquela época. E foi um dos livros que eu acabei gostando já naquela época. É um livro muito interessante. Já, ao contrário de alguns outros livros, por exemplo, alguns livros de José de Alencar que eu achei horroroso na época, alguns eu acho até hoje, mas tem alguns que são muito interessantes. Pelo menos aquela fase indigenista do José de Alencar eu acho extremamente chato até hoje. Na época era extremamente chato e hoje continua sendo extremamente chato, mesmo com a idade que eu tenho hoje, que eu não vou revelar. Mas não é mais idade de ensino médio. Enfim, alguns livros eram mesmo chatos e continuam sendo. Mas alguns são livros muito interessantes, que vale a pena dar uma revisada. Mas vamos lá. Raquel de Queiroz nasceu em 1910, no Ceará. Com pouco tempo de vida foi para o Rio de Janeiro, porque eu não estou no Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro, com seu pai era advogado, foi juiz em alguns locais. Passou um tempo no Rio de Janeiro, depois foi para a região norte ali, não sei se foi para Manaus ou alguma outra cidade ali. E depois, quando ela tinha seus 10, 12 anos, voltou para Fortaleza. Na verdade, voltou para o Ceará. Para Fortaleza. Então ela teve uma infância assim meio migrante, assim, meio. Mas ela não foi uma retirante. O pai dela era advogado, foi juiz em alguns locais, foi promotor em outros, foi advogado em outros, então ela não veio como retirante para o Sudeste. Mas o livro é meio que o livro foi escrito em 1930, ela tinha 20 anos. Já para completar a biografia dela, ela morreu em 2003, morreu com 92 anos. Na parte da velhice dela, ela já dividia seu tempo entre o Rio de Janeiro e o Ceará, que ela tinha fazenda lá. Já há algum tempo, os últimos 20, 30 anos de vida dela, ela já estava morando no Rio de Janeiro, que é o local para onde iam os artistas, né? Rio de Janeiro, uma parte para São Paulo. Dificilmente os grandes escritores, grandes artistas ficavam no Nordeste. Uma parte ficava, mas a maioria vinha pro eixo Rio-São Paulo. Então a parte da biografia dela está mais ou menos por aí. Tem uma parte da biografia dela que assim, não me interessa muito. Então vou dar uma passagem só rapidinha.
Ela lançou esse livro com 20 anos, ela já trabalhava na imprensa, ela gostou do jornalismo, começou a trabalhar no jornal de Fortaleza, virou redator e tudo mais, e passou a sua vida no jornalismo. Depois que começou a escrever livros, passou a ser colunista e tudo mais de outros jornais e tal. Escreveu em torno de 30 obras, entre romances, peças de teatro, crônicas, contos e tal. Eu não li mais nada dela, só li o 15, eu sei que ela tem alguns outros livros que são interessantes, mas ainda não li. E, assim, década de 30, mais ou menos, ela começa um flerte com movimentos trotskistas, aí, comunistas, que, assim, aí não importa, começa... Acho que quase todo adolescente acaba entrando meio que por essa onda aí, comunista, socialista e tudo mais. Então ela, durante um tempo, aí militou no Partido Comunista, trotskista e essas coisas mais. Mas nesse livro aqui, como ela escreveu com 20 anos, ela ainda não tinha uma... Ela não estava com uma cabeça socialista dogmática, assim, ela não estava totalmente tomada por essas ideias. Então o romance não está tão contaminado com esse tipo de ideia. Então o que é bom, porque dá um prazer um pouco maior de ler o livro, né? Quando você lê aqueles livros já com aquela doutrinação comunista no livro, que você já sabe do que se trata, que vira mais propaganda do que romance, aí é um livro que não vale a pena. Não é o caso desse aqui. Os outros livros para frente que ela escreveu depois eu não sei porque eu não li. Tá bom? Então é isso. É um livro de crítica social, obviamente. É um livro que retrata a Grande Seca de 1915, que ocorreu no Nordeste todo, principalmente em Fortaleza. E ela conta aqui a história de algumas pessoas. É a história dos personagens principais. Vicente, que é um proprietário de terra do sertão. Conceição, que é uma professora que sai do sertão e vai lecionar em Curitiba, uma professora. E Chico Bento, que é um trabalhador, é um agricultor lá, que é um agricultor que só que ele não é proprietário de terra, ele é funcionário, ele cuida do gado da fazenda da Maroca, que é uma outra proprietária de terra lá. E com a seca de 1915, assim, não tem muito o que fazer. Então a proprietária manda soltar, abrir as porteiras, solta o gado, deixa morrer, porque não tem o que fazer, não tem solução, e dispensa os funcionários. Não tem mais serviço. O gado está solto, não tem mais o que fazer aqui. O que sobra para Chico Bento e outros trabalhadores de lá? Sobra migrar para a capital, que é o que eles fazem. Então ele pega a sua família, tem a mulher, 5 filhos, e eles vão em direção à Fortaleza. E aí no livro conta toda a saga da saída dele do sertão para chegar em Fortaleza. Nesse meio tempo, são alguns núcleos de inter-relação. Tem o núcleo do Vicente, tem o núcleo da Conceição, tem o núcleo do Chico Bento. Então eles têm uma certa inter-relação. O Vicente é um irmão o proprietário de terra teve 2 irmãos, e o Vicente ficou tomando conta da terra, o outro irmão foi estudar na capital. E a Conceição foi para a capital. E a Conceição e o Vicente, eles têm eles têm um certo flerte ali, tem um certo... uma atração um pelo outro, assim, vamos dizer assim. E a Conceição, a relação dos três, dos 3 núcleos se fecha quando o Chico Bento com a sua família chega em Fortaleza e é recolhido pela Conceição, que ela é professora e ela também ajuda no trabalho de receber os retirantes, para dar comida, para dar abrigo e tal, para esse pessoal. E a relação da Conceição com o Vicente é uma relação meio introvertida, meio tempestuosa, porque aí já entra um lado da Raquel de Queiroz que vai acompanhar quase toda a sua vida, né? Ela já faz uma personagem um tanto feminista. Conceição já é o tipo de mulher que na década de 30 não é aquela mulher que se casa, tem filhos, não, é uma mulher que se forma, vai para a capital, vai lecionar, estuda, não quer muito saber de formar uma família. Quando ela pensa nisso junto com o Vicente, de formar alguma coisa, ela já começa a ter
Eles têm o Vicente não estudou, optou por tomar conta da fazenda, ela estudou, então a vida intelectual dos dois é muito diferente, ela tem algumas ideias que são completamente diferentes das ideias dele. Então, já é uma personagem feminista que entrou aí no meio do romance e que deu um caldozinho assim. Não chega a ser uma feminista de levantar cartazes e placas, mas já é uma vertente que ela usou muito, inclusive na vida pessoal e política dela. É uma militante aí de movimento, foi uma militante de movimentos feministas, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, primeira mulher a receber prêmio tal, então tem todo esse lado aí. Então, eu não vou contar mais sobre a história, mas a história é basicamente isso. Para quem for ler esse livro, vai lembrar muito Vidas Secas, por exemplo, que é o livro do Graciliano Ramos, que tem mais ou menos a mesma pegada. Ele mostra a vida, mostra a viagem de um retirante, né, fugindo da seca, o Fabiano. Eu preciso fazer uma resenha do Vidas Secas, mas eu ainda não achei o meu livro Vidas Secas, que é um livro muito antigo, da época do colégio, e eu não consegui achar ainda para poder fazer a resenha. Mas enfim, esse livro é um livro muito bom. O Vidas Secas para mim ainda é melhor. É um livro que trata muito melhor ainda o tema da seca do que... Ah, não mostrei o livro, desculpa. Aqui, O 15, Raquel de Queiroz. Dá para ver, né? É isso aí. Essa aqui é a editora José Olímpio. Essa minha edição é a edição comemorativa dos 60 anos da publicação do livro. É um livro que aqui ele tem 200 páginas, mas na verdade as 100 primeiras páginas é só de comentários sobre o livro, de artigos, de jornais, o que falaram sobre o livro e tal. O livro mesmo em si tem 96 páginas. Isso aqui você lê em 1 hora. É um livro extremamente rápido de ler. Dá para ler antes de dormir. Em 1 hora ou menos você termina esse livro. É um livro muito interessante, muito denso, muito angustiante, né? Porque ele lida muito com a morte e com o sofrimento dos personagens. Então não é um livro muito feliz, é um livro que mostra a parte dura da seca do nordestino. E, enfim, quando eu falei que a Raquel teve um flerte aí com o Partido Comunista, com movimentos trotskistas a partir do final da década de 30, já 10 anos depois de ter escrito esse livro, eu digo que aqui ela ainda era uma socialista mais ou menos, ela não era uma socialista de carteirinha ainda, porque normalmente em romances, em livros que tem a doutrinação socialista, quando aparece alguém rico, um dono de fazenda, um empresário, alguma coisa, sempre o cara é mau. E todo pobre é bom e todo rico é mau. Então tem aquele maniqueísmo. O pobre é sempre bom, explorado e judiado. O rico é sempre mau, explorador e bandido, né? Nesse caso aqui não é. O Vicente, que representa a pessoa que tem mais dinheiro lá, a pessoa mais rica da cidade, não é um cara mau, não é um personagem ruim. Então a doutrina socialista ainda não está contaminando esse livro. Então é um livro interessante de ler. É claro que é um livro de crítica social, porque está falando da seca e das condições do país. E boa parte disso ainda acontece nos dias de hoje. Então é um tema muito interessante. Essa seca ocorreu em 1915, né? 100 anos atrás. Faz 100 anos que ocorreu essa seca e ainda hoje continuam acontecendo secas no Nordeste. O Nordeste é uma região que nunca vai ter a sua solução encontrada, porque a indústria da seca dá grana para muita gente, né? Alimenta muita gente, principalmente políticos. Enfim, acho que era isso que eu tinha para falar sobre o livro. A partir desse livro aqui, na verdade 2 anos antes já tem um livro, A Bagaceira, que é um livro também dessa mesma pegada nordestina, e daí em diante começaram a aparecer outros livros dessa tendência nordestina, do romance nordestino, que é muito interessante, muito legal. Além de Vidas Secas, no Graciliano Ramos, que foi escrito do meio para o final da década de 30, também tem São Bernardo, que é um outro livro do Graciliano Ramos, tem outros livros do Graciliano também muito interessantes. Fogo Morto, Zelinhos do Rego, já era na década de 40. Então daí para frente, basicamente esse livro de 1930, de 28, 30, inaugurou essa seara do romance nordestino, que é uma fase muito importante da literatura modernista brasileira. Tem romances muito bons e romances muito, muito ruins. E a Raquel de Queiroz fez parte dos romances bons.
Vidas Secas e Fogo Morto talvez sejam, dos que eu citei, talvez sejam melhores para mim, assim. Mas são romances maiores, inclusive. Esse aqui não tem nem 100 páginas. Ele está entre conto e romance, né? Não sei se um romance de 96 páginas é um romance, pode ser mais um conto. Mas enfim, é muito interessante de ler, muito rapidinho e muito legal. Então, eu indico para vocês, quem não leu na época do colégio, ou leu e ficou meio traumatizado, não queria saber muito de literatura naquela época, eu indico para ler agora, eu acho muito legal, tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se você quiser se inscrever no meu canal, você clica ali, inscrever-se no canal, em algum lugar ali, tá? Aí o YouTube vai te notificar toda vez que eu lançar um vídeo no canal. Esse canal é o canal de divulgação do meu trabalho de palestras literárias e de aulas particulares. Se alguém tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou começar a falar um pouco agora também de literatura brasileira, que eu acho que eu não cheguei a comentar muito. Então eu vou pegar alguma coisa também de literatura brasileira. Estou tentando pegar o máximo possível entre ficção, não ficção e literatura de vários países. Argentina já peguei, brasileira estou pegando agora. Já falei de russa, falei de israelense, falei de indiana, várias europeias, americanas. Então vou tentar pegar o máximo possível. Colombiana já falei também. Então vou tentar tentar espalhar isso aí o máximo possível, tá bom? É isso aí. Então uma saudação e até a próxima.